Olá, o Câmara Rio Debate está no ar. Eu sou Simone Braga e no programa de hoje vamos falar sobre como proteger crianças e adolescentes nas redes sociais. Quais os riscos de manter os perfis abertos nas redes disponíveis para a visualização de qualquer pessoa? Como está a segurança dos brasileiros menores de 18 anos na internet? E quais as formas de proteção contra os crimes digitais? Para falar sobre este assunto, eu recebo dois convidados. Começo as apresentações com a psicanalista Luciana Jaramillo, que é membro da Rede Nacional de Pesquisadores e Atenção Psicossocial e pós-doutoranda no Instituto de Medicina Social da UERJ. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Simone. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Eu recebo também Teonácio Lima Júnior, diretor do TI Rio, entidade que reúne empresas de tecnologia do Rio de Janeiro. Também é membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Seja bem-vindo, Theo. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Obrigado, doutora, pela presença. Obrigada. E antes de começar o nosso bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem sobre o assunto de hoje. Cláudia Romero tem 2 filhos, Miguel, de 8 anos, e Isabela, uma adolescente de 14, que tem conta privada nas redes sociais. Cláudia está sempre preocupada com a proteção da filha. Controle absoluto a gente nunca vai ter. Até questão de senha, ela pode mudar a hora que ela quiser, enfim. Já vai chegando uma fase, né, de adolescência, adulta. O que eu acho mais importante, que eu busco aqui em casa, é o diálogo, é conversar com ela e ter nela a minha confiança. Um levantamento de uma empresa especializada em identidade digital e do Instituto de Pesquisas Locomotiva mostra que pelo menos 1 a cada 3 contas atribuídas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade em redes sociais no Brasil tem perfil totalmente aberto. Entre outros dados que deixam as famílias em alerta é que quase metade dos jovens não controla os seguidores nas redes sociais. Hoje a gente vive uma era que existem muitos golpes, haters e outras coisas ruins, então a gente tem que usar a internet de forma mais cuidadosa possível e proteger mesmo as crianças, elas precisam de proteção. Como forma de proteção do público menor de idade, em janeiro de 2025 o Instagram implementou no Brasil as contas de adolescente. A ferramenta tem como objetivo aumentar a proteção e limitar quem pode entrar em contato com os jovens, além de controlar o conteúdo que pode ser visualizado por outros usuários. As contas de adolescente também contam com proteções automáticas. Agora os pais, como Cláudia, podem saber com quem os seus filhos estão conversando, gerenciar o tempo de uso do aplicativo e ver os tópicos acessados. Essa política, eu acho que tudo que for para proteger, né, as nossas crianças é válido, né? Tem que saber como que isso está sendo gerenciado, como é que isso vai funcionar na prática. Mas eu acho importante. Bem, nós sabemos que a internet, né, e as redes sociais, a tecnologia, são mágicas, né? São mágicas, atraem a todos, mas trazem os desafios reais, né? Theo, como é que a gente pode se proteger aí e o que você tem acompanhado nesse teu trabalho aí, que é muito importante da proteção das redes sociais? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome já diz, né? Ela priva em manter a segurança dos dados pessoais. Então, não importa a idade, não importa a cor, raça, mas você tem que proteger dados pessoais. Então, a LGPD, você tem que cuidar como você coleta, como você armazena, como você trata ou como você descarta esses dados. Pontualmente falando aí dos menores de idade, a gente hoje tem um problema muito sério, porque quem é que são responsáveis por esses dados? Lógico que não são os menores de idade. Até porque eles podem não entender qual é o conceito, o que isso pode acarretar. Porque a idade para todos nós, quanto mais novos, a gente é mais super-homem, né? Mulher Maravilha, a gente, tudo isso. Mas quem é que tem que cuidar disso? São os pais. Então, como é que eu consigo dar o exemplo? Eu dou o exemplo de que a família ela é uma empresa. Então, eu digo que a família ela é uma pirâmide. Os pais é quem está no ápice da pirâmide. Se você não consegue, se eles não entenderem qual é importante de tratar o dado pessoal dos seus filhos, a gente não consegue fazer nada. Se eles não entenderem, como é que eles vão cobrar das instituições de ensino? Porque hoje qualquer tipo de empresa, a gente tem no Brasil aí mais de 20 milhões de CNPJs. E a gente com toda tranquilidade diz que não tem nem 40% das empresas se adequando. Quando a gente pega uma instituição de ensino, qual é o principal objetivo? Eu quero colocar dentro da instituição aluno para gerar receita.
E aí, quando você chega numa instituição de ensino, hoje em dia está na moda reconhecimento facial. E aí vai lá, chega o aluno no colégio, aí a menina chega lá com óculos cor-de-rosa, escuro, bota a carinha lá e aí não lê. Bota a carinha lá, não passa na catraca. Aí as crianças que estão atrás começam a reclamar. A menina vai, dá 2 pancadinhas lá, aí vem o inspetor, libera para ele entrar. E aí vem. Os pais autorizaram isso? Não. Quem é que fez a foto da criança dessa? Ah, a criança estava no recreio, a criança estava na sala, o colégio foi lá e fez a foto, e aí você chega para o pai e fala assim, pai, a foto do seu filho, ele é um dado pessoal por si só. Não, mas está no colégio, o que que tem? Você, pai, precisa ter cuidado e entender como é que esse dado pessoal vai ser tratado. Mas o colégio não vai fazer nada que degrina a imagem do meu filho. Atenção, tem certeza? Você procurou saber? Não, mas assim, eu vou ter que procurar outro colégio só porque ele não vai tratar a foto do meu filho direito? Então, qual é a minha recomendação hoje? A grande maioria dos pais acham e entendem que uma instituição de ensino trata os dados dos seus filhos uma simples foto, que está seguro. E não está, só que eles acham que está seguro. Aí você fala assim, pai, você já verificou? O colégio tem nome, é um colégio de renome. Desculpa, você já verificou? Eu estou muito ocupado, eu tenho muitas consultas no consultório, eu sou um grande empresário. E aí, quando aparece o primeiro problema, os pais falam assim, tira o aluno do colégio. Mas o dado já vazou, os dados continuam vazando. E aí? Então, hoje em dia, a doutora está aqui que ela pode até corroborar, primeiro, como é que a gente faz com que a mente dos pais entendam que dado pessoal dos seus filhos, e até mesmo os seus, precisam ser tratados com segurança. Até que ponto você permite trafegar os dados dos seus filhos, ou até mesmo o seu, pelo WhatsApp? E no caso das crianças até, por exemplo, doutora, eles colocam os dados, colocam muitas coisas nas redes sociais, né? Que é também um caminho muito perigoso por essas redes serem abertas e não terem esse controle, até de quem chega ali, né? A gente falou até de comprar, né? Sim. Seguidores. Fala um pouquinho para a gente também da sua área. A partir de uma pesquisa de pós-doutorado, né, da minha pesquisa de pós-doutorado, eu tive que imergir nas redes sociais e, sinceramente, tomei um susto, né? Quanto que elas são produtoras, a gente está falando de vazamento de dados, mas o quanto que elas são produtoras e promotoras de adoecimento. Né, do adoecimento tanto do adulto, né, dos pais, que tem essa falsa impressão de regular e controlar as crianças, como das crianças também, essa hiperexposição das crianças nas redes sociais, né? Produção de ansiedade, adicções, depressão, né? A gente está vendo crianças, mas está recebendo crianças, né, com quadros ansiosos, graves, né, compulsivos. Então, acho que a gente tem que ter muita atenção com o que compartilha, como compartilha, até nos próprios perfis dos adultos, né? Eu acho que a gente fala de crianças, né, mas não tem como falar das crianças sem falar dos pais das crianças, né? Exato, porque até às vezes esse incentivo, né, dessa exposição parte dos pais. Sim, a gente estava falando, né, do sharenting, que é um fenômeno que tem ocorrido, né, que é a hiperexposição, né, dos pais e das crianças pelos pais, né, esse excesso de compartilhamentos, né, de fotos das crianças, de informações com roupas de colégio, né, lugares onde elas frequentam. Então, é uma coisa que se tem que ter muito cuidado, né? Sobretudo em perfis abertos, regular tempo de tela, regular quem tem acesso a essa criança, né? Que fica mais expostas, estão mais expostas, mais vulneráveis a esse conteúdo pantanoso que circula nas redes. E, né? inclusive, a gente traz mais dados aqui, ó. O levantamento realizado pela empresa Único e pelo Instituto Locomotiva revela que 89% dos pais e mães acreditam estar preparados para garantir a privacidade de dados, mas 73% desconhecem ações que podem provocar vazamentos. E segundo a pesquisa, 75% das crianças e adolescentes brasileiros
tem um perfil próprio em alguma rede social. Como é que vocês veem e analisam esses dados que a gente tem, que está aqui até, inclusive, eles estão aqui na tela? É uma discrepância muito grande, né, nessa compreensão, né, no que os pais acreditam estar preparados, né, e esse desconhecimento do que pode provocar, do que pode promover, né, essas ações em relação às crianças. Theo, e como você vê essa situação aí, trabalhando direto nessa área aí da proteção de dados? Então, na realidade, o ser humano em si, vamos tirar os pais, vamos colocar o ser humano, né? Tudo é muito assim, sempre foi assim. Então, as pessoas não se preocupavam como os seus dados eram utilizados. Então, eu vou dizer antigamente, né? Não estou me chamando de velho, né? Mas vamos lá, antigamente. A gente recebia em casa uma correspondência que tinha lá uma etiqueta com o nosso nome e nosso endereço. Isso não nos incomodava. A gente deixava essa correspondência de lado, lia depois ou jogava fora. Só que hoje em dia é assim, você recebe ligações que as pessoas já têm o teu nome. Como é que essa pessoa sabe? Você recebe e-mails que a pessoa já tem o seu nome. E aí vem assim, como é que essa pessoa tem o meu nome? Foi o cadastro que eu fiz no newsletter? Foi o cadastro que eu fiz como responsável do meu filho no colégio? Você não sabe onde você fez isso. E aí o que o TEL profissional sugere para você tentar identificar de onde veio um vazamento de dados? Pode parecer brincadeira de criança, mas hoje eu faço assim. Vou me cadastrar na newsletter de um site qualquer. Então, o site se chama XYZ. Eu coloco lá, Teonácio Lima Júnior, XYZ, e me cadastro. Porque não é validado se meu nome é real ou não. Se eu receber algum tipo de contato ou algum documento que tem lá, Teonácio Lima Júnior, XYZ, eu já identifiquei de onde vazou meu dado. Agora, o que a doutora falou é assim, é sensacional. Os pais expõem os próprios filhos. E por que os pais expõem? Porque querem que uma agência de modas veja a foto do filho para chamar para fazer capa de revista, mas ele não está preocupado em pegar a foto do filho e colocar no Instagram, um vídeo no TikTok, no Facebook, e aí na hora que acontece alguma coisa ele fala assim, não, mas a culpa não foi minha. Quem garante que não foi? Então, se os pais não entenderem que o dado pessoal seu e o dos seus filhos são importantes, a gente não consegue resolver esse círculo vicioso de vazamento de dados. Essa empresa Meta responde a alguns processos, né, de muitos milhões, né? Exatamente. Mas sabe o que aconteceu com a Meta? Vou dar o exemplo de uma academia. WhatsApp, Facebook, Instagram, esse conglomerado. No caso das redes sociais, né? Repetindo exatamente. Das redes sociais. Porque olha só o que acontece hoje em dia. Você faz o cadastro numa academia, por exemplo. Toda academia próxima tem uma loja que vende algum produto qualquer, whey protein, seja lá o que for. E os jovens estão dentro das academias hoje em dia. Então, e aí você está na academia. Aí você sai da academia, você vai vou comprar whey protein. Aí você chega lá, vou comprar, e aí o balconista fala assim, seu CPF. Aí você dita o CPF, aí a pessoa fala assim, Teonácio, você tem 10% de desconto. Como você sabe meu nome? Ah, não tem problema não. Você é aluno da academia, a academia passou para a gente todos os dados dos seus alunos para a gente conceder desconto. Para tudo, gente. Uau, né? Então, é realmente trazer, né, doutora, essa conscientização dos pais, né, também. Sim, e a regulação no uso, né? Regulação no uso de telas, do tempo de telas, no tempo da internet. Utilizar, a partir dessas últimas declarações, né, dos dirigentes da Meta, que a coisa vai ficar muito pior se o prognóstico não é bom. Né? E eu estou coordenando um laboratório de estudos e pesquisas, né, em saúde mental, internet e mídias sociais, né? Eu e outros pesquisadores preocupados também com o impacto, né, dessas tecnologias. A gente tem que ficar atento a isso, a regulação, utilizar as ferramentas que existem, né? Crianças com perfis abertos, né? Canal agora que todos querem ter, né? O canal no YouTube, querem participar de alguma forma, que aquilo ali também começa a ser compreendido como uma forma de estar junto. Então a gente tem uma tensão entre essa inclusão
e a exclusão digital, né? Estar incluído, o que significa hoje, né, para esses adolescentes? Essa pesquisa vai de 7 a 17 anos, né? Contempla uma faixa etária muito grande, né? Porque tem desde os pequenininhos, etapas de desenvolvimento muito diferentes, né? Que precisam ser tratados assim, conforme a sua singularidade, né? Caso a caso. Então, ok, nós vamos para o intervalo agora e já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate de hoje, falando sobre como proteger crianças e adolescentes nas redes sociais. Nossos convidados são a psicanalista Luciana Jaramillo e o diretor do TI Rio, Teonácio Lima Júnior. Então, nós voltamos aqui com o nosso bate-papo. Theo, falamos de alguns riscos já. Como prevenir? Não sei se você também quer dar mais alguns exemplos, porque a gente tem cartão de crédito, né? Questão de e-mail. Então, de novo, né? Tudo parte de casa. O que eu costumo dizer? A Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente chama de LGPD, independente de qualquer lei, não só essa, como qualquer outra no Brasil, todo mundo precisa ter uma palavrinha mágica, duas, né? Bom senso. Hoje em dia, a gente vê menores de idade que o pai dá um dependente de cartão de crédito para que ele não seja incomodado com o filho pedindo dinheiro para o filho gastar a hora que quiser. E aí, vamos lá. Se o filho não tem um conceito de como pode ou não utilizar, que ele tem que cuidar dos seus dados, por que um pai dá um cartão de crédito? E aí vem a informação que a doutora pode dar. Porque o pai não quer ter problema do filho aborrecendo. Por que um filho fica horas trancado dentro de um quarto, na tela? A doutora falou corretamente com essa questão de definir um tempo de tela. Porque os pais não querem ser aborrecidos pelos filhos. Então, assim, deixa ele lá na tela, deixa ele navegando na internet. Na minha época, se um filho ficasse muito tempo trancado num quarto, tinha um pai e uma mãe, o que você está fazendo? Talvez não seja da sua época, mas na minha época é assim. O que você está fazendo? Então, eu acho que hoje em dia, a cabeça dos pais está muito mais, não que não precise estar, ocupada com seu trabalho do que na educação dos filhos. Então, o que eles fazem hoje? Eu prefiro deixar meu filho o dia inteiro num colégio, transfiro a responsabilidade da educação para o colégio. Se o colégio fizer alguma coisa errada, a culpa é do colégio, a culpa não é minha. Só que na hora que ele transfere também a segurança do seu filho. Transfere assim, eu vou dar um cartão de crédito, eu vou deixar o meu filho que tem 10 anos, ele pode usar o e-mail, ele pode mandar e-mail para onde ele quiser. E aí o exemplo que eu te dei antes de começar a palestra, imagina só, o colégio fala assim, ô Fernandinho, a gente não tem o nome completo do seu pai. Aí o Fernandinho chega em casa, sabe o que o pai faz? Faz uma foto da carteira de motorista, manda para o celular do Fernandinho pelo WhatsApp. Fernandinho, lá no colégio, tu mostra para alguém, aí chega lá, alguém pega um outro celular, faz uma foto da carteira de CNH do pai e aquele dado fica trafegando assim no WhatsApp, vai para a mão de todo mundo, vem de casa. Agora, por exemplo, falando diretamente para os pais, o que eles devem ter cuidados e os filhos, né, como as crianças e o adolescente principalmente, né? Usar um cartão de crédito geral online, não abrir qualquer link, como a gente pode assessorar isso? Com a criançada hoje em dia é complicado, como é que você vai fazer eles não abrirem qualquer link? Estou errado? Não, estou certo, né? É complicado. Todo mundo abre, né? Todo mundo abre. Eu não abro, não, mas todo mundo abre. Todo mundo abre. Então, assim, tem que ser uma conscientização. Os pais precisam entender que a gente está falando dos dados dos nossos filhos. A gente sempre quer o bem, acima de qualquer coisa, dos nossos filhos. Então, eu não vou querer que os dados do meu filho, do meu enteado, seja foto, seja qualquer informação, esteja na mão de quem quer que esteja. A gente, infelizmente, tem notícias de vazamento de dados, até de instituições de ensino, que, assim, pessoal, tem gente abrindo conta com nome, dados de menor de idade, e na hora de fazer o cadastro, troca a data de nascimento, porque tem sistemas que não validam isso, mas é o nome, o CPF, o RG, de uma criança de 14 anos, de um jovem de 14 anos. Então, o que eu hoje peço muito aos pais é, olhe para o seu filho como ele mesmo acha que é o seu bem maior. Proteja a imagem do seu filho. Não saia republicando fotos, dados, compartilhando. Eu vou numa loja, eu quero fazer uma promoção. Você tem filho? Tenho. Quantos anos? Meu filho tem 5 anos.
qual é o nome do seu filho? Eu já presenciei pai falando assim, o nome do meu filho é fulano, ó, anota o e-mail dele aí, você pode mandar propaganda desse brinquedo direto para ele. Isso é um absurdo. Então, assim, é o bom senso que eu falei um tempo atrás. Então, a única coisa que eu posso pedir para os pais é, gente, use o bom senso. Não propaguem vazamento de dados dos seus filhos. Tratem os dados dos seus filhos como se eles fossem seus. E aí tem pai que vai dizer, pô, mas eu não me preocupo com o meu, mas se preocupa do seu filho. É isso que eu tenho para recomendar. E o principal, sempre procure a opinião de alguém que conheça mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, não o ChatGPT, não o Google. Procure um profissional. Profissional, realmente. Agora, doutora, a gente tem aqui também para mostrar os seus livros. Queria que falasse um pouquinho para a gente, né, da importância que também traz esse tema, né, das redes sociais aqui. Sim, na psicanálise com crianças na contemporaneidade, eu trabalho um pouco com a ideia de medicalização e patologização, que é tão difundida hoje nas redes sociais, né? Que a gente está com esse discurso todo biomédico, medicalizante, né? E uma venda de tratamentos absurda pela internet, né? Pelas redes sociais, pessoas se divulgando, especialistas no tema, né? Então a gente tem que ter muito cuidado também com os profissionais de saúde mental que são acionados através das redes sociais. Muitas vezes nem profissionais de saúde mental estão dando dicas, né? Estão dando dicas e orientando, né, as pessoas, como né? usar o que e fazer. As pessoas achando que estão se tratando. E aqui a gente tem o outro também. Esse é fruto da minha tese, a herança psíquica nos tribunais, transgeracionalidade nas famílias em litígio, né? Que eu trabalho com essa ideia da herança psíquica, do que é transmitido, do que é passado dos pais para os filhos, através das gerações. É verdade. E que é um cuidado também que a gente deve ter. Agora, em relação a essa monitoração dos pais, doutora, a gente observa que também quando os pais tentam fazer essa monitoração em casa, causa um grande estresse. Eu vou aliviar os pais. Alivia, eu vou então, dar uma... conta aí pra gente essa experiência. Eu sou mãe, eu vou aliviar os pais um pouco. Todos passamos por uma crise global, multifacetada, né, que foi a pandemia de Covid-19. Então, na pandemia, durante a pandemia, esses anos da pandemia, que nós estamos ainda recolhendo esses efeitos da pandemia, ainda hoje, né, houve um aumento no uso das redes sociais, as crianças foram mais para as redes sociais, né? Então, a pandemia teve um papel muito importante e ainda produz efeitos. Essas plataformas, essas mídias sociais, elas não foram feitas pensando em crianças. Nem em proteção, nem na proteção. Foi, né? Nem na proteção dos adultos, né? Quanto mais das crianças. Então, é uma questão da gente se proteger de modo geral, né? A hiperexposição, até os adultos precisam estar atentos a isso. A regulação, né? A configuração desses dispositivos, a privacidade da conta, né? Dos dados, ela é imprescindível para manter a proteção das crianças, né? E qual a dica aí nessa relação aí? Tem alguma dica pela sua experiência, o que tem acompanhado para amenizar um pouquinho esse estresse? Porque quando os pais começam, né, a querer realmente monitorar e fazer essa monitoração acontecer, principalmente os adolescentes já não querem. Pois é, tem a diferença, né? Dos 7 aos 17, essa pesquisa ficou muito ampla, né? Nessas faixas etárias. Uma das dicas é se atentar à forma como os próprios pais utilizam as redes sociais. Como as redes sociais têm entrado na vida das pessoas, né? Porque há uma falsa sensação de segurança. Meu filho está dentro do quarto. Isso. Ele está dentro do quarto, mas ele está à deriva nas redes sociais. Outro detalhe também que a gente conversou foi a questão de comprar seguidores. Comprando seguidores. Você não sabe quem é que está ali no meio do bolo dos seguidores. Não, mas precisa saber. Né? Não sabe, mas precisa saber. Mas pode colocar a conta privada. Sim, né? Não precisa colocar tantas fotos das crianças que podem deixar elas à mercê de assédio, cyberbullying, tantas explorações que andam acontecendo. E as crianças não têm dimensão da magnitude do que pode acontecer com elas. A gente está falando de várias falsas sensações, né? Essa falsa sensação
de segurança, muitas falsas sensações. Então, a gente pode retomar, assim, pensar como que o imaginário está em jogo, né? Como a fantasia atravessa as redes sociais, né? Tanto dos pais quanto para as crianças, e a dificuldade também, por parte dessas mídias sociais, né, de uma verificação correta das idades, né? O quanto que ainda é rudimentar essa avaliação da idade, porque você pode estabelecer qual o conteúdo que é próprio e impróprio para determinada faixa etária. Exato. Então, só para a gente encerrar, hoje, essa lei de proteção de dados, ela funciona e as pessoas podem usar e devem? Para a gente finalizar aqui, Theo. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei correta, válida, funciona, porém tem que ser acreditada e aplicada. Então, aquilo que eu dei exemplo no início da empresa, né? Que os pais, eles têm que comprar a ideia de que estão resguardando os seus filhos. Passem a entender pelo menos o básico da lei. Gente, assim, se eu não vou querer a minha foto exposta, eu não vou querer dos meus filhos. Se eu não vou querer os meus dados, que seja emitido um cartão de crédito em meu nome, eu não vou querer que aconteça do meu filho. Como eu dei exemplo aqui, se hoje cadastro o nome de um jovem de 15 anos, RG, CPF, você bota uma data de nascimento qualquer... E já tem ali os dados. Tá ok, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Esse tema é super importante, que sempre tem... Doutora, quer concluir? Nós tivemos um grande avanço, que foi sancionada a Lei 15.001, falando em lei, né, 2025, Isso. que restringe o uso de celulares nas escolas. Sensacional. Isso foi um grande avanço para a gente no que se refere à infância, né? As escolas, pelo menos agora, estão protegidas, são um espaço, né? De alguma forma, que está contribuindo para essa proteção. Isso. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. E chegamos ao fim do Câmara Rio Debate de hoje. Agradeço aos nossos convidados pela presença e obrigada a você que nos acompanhou. E não esqueça, você pode assistir esse e outros programas da Rio TV Câmara no canal digital 10.3 da TV aberta e nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa.